Nós somos o grupo 1 do projeto de extensão da disciplina de Programação 2 da Universidade de Pernambuco. E hoje nosso grupo vai estar mostrando uma calculadora simples, um código de calculadora simples, utilizando as funções da biblioteca matemática. Vamos começar então mostrando aqui o código da calculadora que fizemos. Começamos incluindo a biblioteca de entrada e a biblioteca de matemática. Aqui temos um define do valor de π que utilizaremos nas funções trigonométricas. E aqui temos a declaração das funções que fizemos, todas funções simples. Aqui começamos a função principal com a declaração das variáveis que vamos utilizar. Imprimimos as mensagens na tela para o usuário conseguir escolher o caso da operação que ele pretende utilizar. Temos aqui um fit case, onde, de acordo com a opção do usuário, vamos chamar uma daquelas funções que declaramos para que ele possa escolher a operação que ele deseja utilizar. Aqui uma breve explicação dos casos. O primeiro caso é o caso da soma, onde ele vai receber duas entradas, chamar a função de adição e imprimir o resultado. Dessa forma. Então, em seguida, temos o caso da subtração. Também vai funcionar de forma muito similar à da adição. Vamos receber dois valores e ele vai chamar a função de subtração que fizemos. Vai nos dar o valor da subtração entre os dois números que foram digitados pelo usuário. Terceiro caso, o da multiplicação. De uma forma, recebe duas entradas e realiza a multiplicação com a função. E manda o resultado para a tal usuário. Por último, caso das operações básicas, temos o da divisão. Aqui temos o caso da raiz quadrada, onde ela vai receber um número, uma entrada do usuário, e vai retornar a raiz quadrada desse número. Dessa forma aqui. A raiz quadrada do número de entrada é igual à resposta que recebemos da função. Em seguida, nós temos a função geral de raízes, onde o usuário vai dar como entrada o índice, que vai definir se a raiz é quadrada ou cúbica, por exemplo, e o radicando. Então, ele vai passar para a função que vai nos retornar o valor com base do índice e no radicando. Daqui, a raiz de índice tal do número tal é o valor que será retornado pela nossa função de raiz. O próximo caso, então, é o nosso caso para potências, onde o usuário dará a entrada primeiro na base e depois no expoente, ou seja, o número a qual a base será elevada. E aí temos a saída no formato de primeiro número elevado ao segundo é igual ao valor que é retornado pela nossa função. Então aqui em seguida temos a função de logaritmo na base 10, onde o usuário vai dar como entrada logaritmando e a função vai dar o resultado na base 10. Aqui temos o logaritmo natural ou neperiano, funciona da mesma forma que a outra, só que vai dar a base do número de Euler. No caso 10, começamos as funções trigonométricas, que essa parte são bem parecidas. Aqui o usuário digita o ângulo e recebe o valor do seno, ou seja, do cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, no caso 11, do cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. E aqui a da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Começamos então agora com o caso 13, as funções de arco. Começando pela arco-seno,
ou seja, aqui nós vamos receber o valor do seno e vamos indicar o ângulo a qual esse valor pertence. Começamos com uma condicional, para se o valor do seno for maior que 1 ou menor que menos 1, dá inválida, já que são os valores máximo e mínimo que o seno pode assumir, assim como o cosseno. Então, se o valor for dentro desse intervalo, vamos para a função que vai nos retornar o valor do ângulo cujo o seno o usuário deu entrada. Da mesma forma, funciona no caso 14 da função arcosseno. Ele primeiro verifica a condição do valor do cosseno ser válido e depois ele nos dá a resposta do ângulo cujo cosseno é o valor da entrada recebida. Por último, temos a função do arco tangente, que não precisa daquela condicional, já que ele não tem esse valor nem mínimo nem máximo. Então, simplesmente, recebemos a entrada da tangente e damos o valor do ângulo. Por último, nós temos as funções hiperbólicas. Aqui o seno hiperbólico funciona de forma semelhante às funções primárias trigonométricas. Ele nos dá o valor do ângulo e a função calcula o valor do seno hiperbólico. Da mesma forma, na função cosseno e na função tangente. Cosseno hiperbólico e tangente hiperbólico. E para fechar o switch, temos a função default, onde se o usuário der uma entrada diferente dos casos que temos, ele vai dar como a opção inválida e vai quebrar aqui o switch. Agora, meus colegas de grupo vão explicar um pouco sobre o funcionamento de cada função. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio e eu vou dar continuidade à aula que o Rodrigo estava dando, falando aqui das funções que foram feitas. Então aqui é a função de adição da nossa calculadora, onde a gente tem um return que retorna a soma dos dois números digitados pelo usuário. Temos um flow de subtração, que é a mesma coisa, sendo que, logicamente, fazendo um menos o outro, né? Multiplicação, sempre seguindo a mesma lógica, o usuário digita dois valores e aí a função retorna a operação desejada com esses dois valores. Então aqui temos um return n1 vezes n2. Aqui na divisão temos um return n1 dividido por n2. Aqui na raiz quadrada é só um número dessa vez, porque como é raiz quadrada, a gente só precisa saber o valor que o usuário quer tirar a raiz quadrada, né? Então, se a gente subir aqui em cima na opção de raiz quadrada, que é essa opção daqui, a gente pode ver que o usuário só digita um valor. Digite um valor. Já aqui, por exemplo, que seria o caso da divisão, dois valores. Na multiplicação, a mesma coisa. Já na raiz quadrada, como só precisamos de um valor, só é pedido um valor. Então, aqui na função raiz Q, nós temos que o usuário vai digitar um valor e vai retornar a raiz quadrada desse número, que a sqrt é a função pré-definida na mark.h para tirar a raiz quadrada. Então, continuando, aqui é uma raiz D, né, que seria a raiz diversas, que é uma raiz em que não é quadrada, pode ser raiz de índice 3, 4, enfim. E aí, como já foi explicado em aulas anteriores, a gente utiliza a função de potência com o 1 sobre o valor, certo? Justamente para a gente poder tirar, para a gente poder escolher o índice, beleza? Aí, float pot é justamente a potência normal, né? A potência do número. Então, ele pega e faz a potência desse número elevado a esse número, tá? Log A10, essa função log10 já é também pré-estabelecida em C.
pré-definida, né? E aqui a gente pega o logaritmo na base 10 do número 1, que no caso esse número 1 é o número digitado pelo usuário. Logaritmo neperiano, mesma coisa, a única diferença de log 10 para para o logaritmo normal neperiano, né, o natural, é justamente esse 10. A pré-definida em C para logaritmo na base 10 é log 10, e para o logaritmo natural, que é o neperiano, é log. Então, beleza. Aí a gente vem aqui para as funções trigonométricas, né, a função seno, onde o usuário vai digitar um valor e a gente vai tirar o seno desse ângulo, né? Vai digitar um ângulo. E aí a função é pré-definida também, essa sim do número digitado. Aqui a gente faz só uma conversão para o número ficar em graus, né? Aqui mesma coisa, cosseno também é pré-definida, tangente, mesma coisa. E aqui as funções de arcosseno, arco-cosseno, arco-tangente, que é o processo contrário, né? Onde a gente vai digitar um valor do seno e ele vai nos dar o ângulo, certo? Também é uma função aqui pré-estabelecida. Arco-cosseno, mesma coisa, acós, arco-tangente, atan, igualzinho. E aí, para fechar, as hiperbólicas, né? Que é o seno hiperbólico, onde a gente tem a função aqui, que é esse sin h, seno hiperbólico, cosseno h, que é o cosseno hiperbólico, e tangente h, que é a tangente hiperbólica. Beleza? Então, eu vou dar só uma executada aqui nesse programa, né? Eu já compilei, certo? Lembrando que para compilar é bom utilizar sempre a chave "-lm" quando se trata da biblioteca matemática. Então eu vou só compilar aqui para vocês verem. GCC, calc.c, -o, calc.x. Se eu só compilar assim vai dar alguns erros. Porém, se eu adicionar a chave "-lm" aqui, que é uma chave para compilar a biblioteca matemática, vai certinho. Então aqui eu vou executar. E aí eu vou escolher as operações aqui, vou dar uma testada em todas rapidinho aqui. Então adição, vou digitar dois valores, 10 e 2, digamos assim, então vai dar 12. Se eu botar subtração, mesma coisa, digamos 10 e 2, vai dar 8. Multiplicação, 10 e 2, 20. Enfim, sempre mesma coisa, né? Quando a gente digita os dois valores e ele vai dar a resposta da operação em que a gente escolheu. Então aqui eu escolhi a operação número 4, que no caso é a divisão. Então 10 dividido por 2 é 5. Então vou continuar testando aqui para vocês verem. Se eu quiser tirar a raiz quadrada de um número, tirar a raiz de 9, por exemplo, vai dar 3. Se quiser tirar agora uma raiz diversa, então eu vou tirar, vamos dizer, a raiz de índice 3 do número 8, que seria 2 a resposta, né? Então, potenciação, eu vou digitar a base primeiro, vou botar 10 e 2, que vai ser 100, né? 10 ao quadrado. E aí, continua com as outras operações. Então, digamos que eu boto agora no logaritmo na base 10, né? Então, 2, é mais fácil testar com 10, né? Fica mais tangível, né? Que é 1. Enfim, sempre seguindo isso daí. Só testar agora a função seno para vocês verem. Então, se eu digitar, vamos dizer, o seno de 30, que é 0,5, né? Tá aí. Então, testar agora cosseno. O cosseno de 60, por exemplo, que também é 0,5. Agora eu vou dar uma testada nos arcos, né? Vou testar a função de arco-seno aqui. Se a gente digitar um valor do seno 0,5, vamos ter que o ângulo vai ser 30. Então, mesma coisa aqui no arco cosseno. Se eu digitar, por exemplo, eu quero o cosseno 0,5, vai dar um ângulo 60. Beleza? E para fechar, vou dar uma testada aqui no cosseno hiperbólico. Se eu digitar, por exemplo, o ângulo de 90 graus,
a gente vai ter um cosseno hiperbólico de 2,5002. Enfim, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante nesse curso. Claro, foram apenas 4 aulas, então não dá para fazer uma coisa muito complexa, mas espero que essas 4 aulas tenham sido bem tranquilas de entender e bem esclarecedoras aí sobre a biblioteca MAF.H. Muito obrigado por assistirem.